Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorasse algum outro Deus senão o seu Deus. Meus amados irmãos, meu pastor, já de saudosa memória, pastor José Teles, quando falava desse assunto, ele sempre dizia que Jesus não é o quarto homem. Nós conhecemos a história e a ideia de que Jesus é o quarto homem, porque Nabucodonosor disse que o quarto homem. Pegamos esse gancho e ele sempre fala de Nabucodonosor. Nabucodonosor até conhecia Deus, mas a verdade é que Jesus não é o quarto homem, ele é o primeiro. Ele sempre chega antes, ele sempre chega a tempo, ele nunca chega depois da nossa necessidade. Visto que Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados, e os que lançaram morreram antes dele. Morreram antes de ele chegar de fato na fornalha. Mas Jesus já estava lá. É um bom argumento de que Jesus é o primeiro e sempre será o primeiro. Embora também podemos usar um outro argumento, que Jesus é o primeiro, mas ele também é o último. É ele quem chega antes e é ele quem vai sair depois. Todas as provas que nós passamos, nós precisamos ter isso em mente. A prova que eu vou passar, a prova que eu estou passando, lembre-se, Jesus chegou antes, Jesus vai sair depois. Você acredita nisso? Diga amém. Temos aqui, meus amados irmãos, e antes de continuar a fazer aqui um parêntese, muitas pessoas perguntam: cadê Daniel? Onde está Daniel? Daniel não foi citado. Será que Daniel se prostrou diante da estátua de Nabucodonosor? E eu posso dizer a você que Daniel não prostrou-se diante daquela estátua. Eu tenho um argumento na Bíblia que fundamenta esta minha afirmação. Está em Daniel capítulo 6, versículo 4, que diz: Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, pois ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Estes homens então disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Eles investigaram a vida de Daniel e procuraram como procuram uma agulha no meio de palheiro. Agulha no meio de palheiro é quase impossível de achar. E eles não acharam nada, porque Daniel não tinha uma agulha no meio do palheiro. E eles disseram: olha só, vamos pegar Daniel na lei do seu Deus. Se Daniel tivesse se prostrado diante da estátua de Nabucodonosor, com certeza eles não iriam achar esta brecha e iriam buscar
tentar Daniel. Então temos aqui uma prova, e aí você pode perguntar: pastor, e onde estava Daniel? A minha resposta é: não sei. Fecho parênteses e vamos continuar com a nossa palavra. Temos três jovens que eram importantes, de famílias importantes da nação de Israel. Lá em Israel, eles aprendem a palavra do Senhor. Lá em Israel, eles conhecem a lei do Senhor. Mesmo com a nação de Israel prostituindo-se, indo após outros deuses, muitos até deixando Deus verdadeiro para abraçar deuses falsos. E por isso eles são levados cativos, e eles foram juntos. Nós temos no início do livro Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses quatro jovens de famílias importantes, estudiosos, pessoas importantes, foram levados cativos até a Babilônia. Lá na Babilônia, eles agora já não eram mais importantes. Lá na Babilônia, eles já não tinham mais o prestígio. Lá na Babilônia, eles não tinham mais o direito do estudo. Na Babilônia, eles eram escravos. E escravos servem apenas para trabalhos pesados, serviços que os babilônicos não queriam fazer, e em horários extensos, onde eles não tinham tempo para descansar, que dirá para estudar, que dirá para crescer, porque agora eles mudaram o seu status. Lá em Israel, eles eram importantes, eles andavam, as pessoas olhavam para eles e observavam que eram pessoas jovens distintos. Na Babilônia, eles chegaram como escravos. Em Israel, eles andavam de cabeça erguida. Na Babilônia, eles andaram de cabeça baixa. Mas veja o que Deus faz com quem é fiel. Veja o que Deus faz com aquele que conhece a sua palavra. Veja o que Deus faz com aquele que acredita nele e obedece a sua palavra em sua integridade. Lá na Babilônia, na terra da escravidão, eles não deixaram a lei do Senhor, porque eles entenderam que era preciso fazer o que o salmista disse: esconder a palavra de Deus no seu coração, para não pecar contra Deus. Eles esconderam, eles não tinham a palavra somente na mente, eles também tinham a palavra de Deus em seu coração. A palavra de Deus estava escondida em seus corações. E para aqueles que têm a palavra de Deus, passarão por provas, mas passarão, como disse a canção, passarão dando glória a Deus. Quantos podem dar glória a Deus? As provas estão fortes, a fornalha está ardendo, a tribulação se levantou, os ventos estão batendo, as ondas se levantaram, mas aqueles que têm a palavra de Deus em seus corações podem passar pela prova, dando glória a Deus, e não abandonará a fé em Deus. Então eles receberam uma oportunidade de mudança de vida. Eles estavam tendo agora uma nova oportunidade. Na sua casa, eles eram pessoas importantes. Lá na Babilônia, estavam como escravos. Agora eles têm uma oportunidade de mudar de vida. E quando eles têm essa oportunidade, eles precisam fazer um voto. E nós não podemos nos misturar. A nossa nação veio para cá porque nós nos misturamos. A nossa nação está escrava porque o nosso povo, os nossos pais, os nossos filhos, os nossos irmãos, os nossos amigos adulteraram em relação à nossa fé. Estão adorando a Deus e adorando a Baal, e muitos nem adorando mais a Deus só estavam adorando a ídolos.
E para o povo judeu, isso era um adultério, isso era uma prostituição, não uma prostituição sexual, mas uma prostituição religiosa. Nós cremos em um só Deus, eles falavam, só existe um Deus, então a adoração somente a este Deus. Nós não podemos nos encurvar a nada e a ninguém que não seja Deus. Se não é Deus, nós não vamos nos encurvar. Mas muito se começa-se com alimentação. Muito da idolatria atual não começa com a pessoa se curvando diante de uma estátua. Não começa com a pessoa idolatrando de tal maneira que coloca no pescoço, que coloca em algum ambiente. Não começa assim. Muitas das vezes começa com a comida. E foi pela comida que eles começaram a se santificar. Olha, nós vamos nos esforçar, nós vamos estudar, nós vamos crescer, nós vamos nos exercitar, porque o exercício não era só mental, era também físico. Eles precisavam se apresentar diante do rei sábios, e eles precisavam se apresentar diante do rei elegantes, fortes. E eles falaram: essa comida é consagrada a ídolos, nós não queremos. Dá-nos apenas uma porção que, se nós fizermos, vamos deixar por 3 meses. Muita gente vai sumir do mapa, aqueles que já são magos, né? Porque a porção era verdura, pão e água. Pense numa dieta não muito indicada. Primeiro, que a mistura de outras incha. Segundo, que não é uma dieta que fortalece, que dá brilho ao rosto. E eles precisavam apresentar diante do rei com um bom aspecto físico. Presta atenção, eles precisavam apresentar diante do rei com o conhecimento afiado. E eles têm a oportunidade. Eles fazem um teste. Olha, nós temos um período longo, que não foram 10 dias, não foi uma semana. Nós temos um período longo, mas vamos fazer um teste. Se nós, durante um período, nos apresentarmos fracos, vocês poderão nos obrigar a comer. Mas se nós nos apresentarmos fortes e belos e mais atentos aos assuntos, você, por favor, mantenha a nossa dieta. E eles aceitaram a proposta, e a palavra de Deus afirma que tanto Daniel, quanto Sadraque, quanto Mesaque, quanto Abednego se apresentaram diante do rei, já no final, com perfeição, fortes, rostos corados, rostos bonitos e afiados em suas respostas. É aquele provão oral que muita gente aqui nunca ouviu falar, principalmente as nossas crianças, mas os mais idosos conhecem, que fala aquele provão oral e tinha que acertar tudo, desde filosofia, matemática, religião e geopolítica. Eles tinham que estarem afiados, porque eles iriam trabalhar no palácio. E a palavra de Deus afirma que Deus honrou estes jovens que tinham a palavra de Deus escondida em seus corações, e eles estavam de tal maneira que não queriam idolatrar ídolos, ir contra Deus através da alimentação. Deus fez eles prosperar de tal maneira que eles se apresentaram mais fortes, mais corados e mais inteligentes do que os outros, que estavam com uma dieta mais, vamos dizer assim, adequada. Eles estavam prontos para servir na casa do rei. Então, em Israel, eles andavam de cabeça erguida, roupa bem vestida. Eles eram pessoas importantes. Chegam na Babilônia, eram escravos, andam de cabeça baixa. Eles não são ninguém, eles não são pessoas importantes. Mas a partir daquela prova, a partir daquele vestibular, e aprovados, e da forma como foram aprovados com louvor, eles agora voltam a andar com dignidade. Agora eles são servidores do rei. Agora eles trabalham para o rei. Agora eles são administradores. Agora eles não estão em Israel de cabeça erguida. Agora eles estão na terra da escravidão de cabeça erguida. Na terra da escravidão eles estão bem vestidos. Na terra da escravidão as pessoas passam por eles. E lá em Israel eles não eram reverenciados
reverenciados, mas na Babilônia eles eram reverenciados. Aí estão pessoas importantes, aí estão jovens importantes, inteligentes, que vão dar o futuro da nossa nação. Você pode glorificar a Deus por isso? Então eles estão bem, estão felizes, estão alegres, ganhando bem, sendo respeitados, até que Nabucodonosor apronta mais uma vez. Já tinha aprontado com relação a Daniel e o sonho, quase se vão todos os magos da Babilônia. E na segunda vez, Nabucodonosor resolve criar uma ilustração do que seria a sua glória, do que seria o seu poder. Até então era a Babilônia e Nabucodonosor, o homem mais importante da terra, o homem mais rico da terra, o homem mais poderoso da terra. Então ele faz uma estátua e afirma: todos devem se encurvar. Ele faz a estátua e afirma: quem não se encurvar vai para o lago de fogo. É por isso que nós precisamos ter a palavra de Deus escondida em nosso coração. É por isso que precisamos ter uma ideia do que é a palavra de Deus. Porque muitas pessoas servem a Deus por medo. O medo pode ser até um bom começo para ter um relacionamento com Deus. Mas quem anda com Deus não se relaciona com Deus por medo. Porque quem conhece a Deus sabe que Deus é amor. E o amor tira todos os medos. Se você servir a Deus por medo de ir para o fogo do inferno, quando Nabucodonosor apresentar a fornalha de fogo ardente, ela é mais iminente, ela está mais próxima, você poderá negar a Deus para não ir para a fornalha. Mas aqueles jovens estavam com a palavra de Deus escondida em seus corações. A Deus, somente a Deus adoraremos. A Deus, somente para Deus, somente a Deus, somente a Ele encurvaremos. Somente a Deus nós reverenciaremos, somente a Deus adoraremos e não iremos nos encurvar. Eram só os 3 que estavam de Israel na Babilônia? Não, mas muitos se encurvaram. Já estavam se curvando em Israel, porque não iria se encurvar em Babilônia? E muitos que até não se encurvaram em Israel, mas diante do perigo acabaram se encurvando. Que vergonha! É como o Senhor Jesus disse: o sal, quando não tem mais força, quando não tem mais sabor, como não tem mais o poder de salgar, não presta para mais nada, só presta para passar vergonha, só presta para ser pisado pelos homens. Mas eu e você, nós somos sal da terra e ninguém irá nos pisar, porque ainda temos a força do poder do Espírito Santo para impedir que esta terra se estrague, para dar sabor a esta terra e para atrair ao povo a presença de Deus. Você pode levantar as suas mãos e glorificar ao Senhor. Eles agora estão diante de uma proposta e eles não queriam. Cortando a história, vocês já conhecem, a grande maioria conhece. Deduram ele. Sempre tem um X9 para contar. Sempre tem alguém para dedurar. Sempre tem alguém. Sempre tem alguém. Então, Nabucodonosor fica nervoso. E quem sabe disse antes das palavras que foram registradas: vocês foram trazidos para o meu país escravos. Eu fiz de vocês príncipes. Eu fiz de vocês pessoas importantes. E o que vocês me dão em troca é uma desobediência nesse nível? O fogo de Nabucodonosor, como dizem os portugueses, não nos apetece. Mas o fogo de Nabucodonosor pode não nos agradar. Mas uma coisa é certa: se precisarmos passar por ele, o nome do Senhor será glorificado.
É melhor ser queimado pelo fogo de Nabucodonosor do que arder eternamente pelo fogo da eternidade, onde Deus preparou para os demônios, para Satanás e seus anjos e todos aqueles que desobedecem a palavra do Senhor. Você não foi chamado para o fogo eterno. Você pode até passar pelo fogo, você pode até ser consumido pelo fogo, mas se foi porque estava servindo a Deus, porque não negou ao nome do Senhor, há uma coroa de glória te esperando na eternidade. Aleluia. Então Nabucodonosor reclama: fique irado, eu dei a vocês poder, eu dei a vocês prestígios, eu dei a vocês honra quando vocês eram escravos, e vocês me fazem isso? Mas eu vou dar a vocês uma nova oportunidade. Eu vou mandar aquecer 7 vezes mais a fornalha. Aqueçam mais as fornalhas aí, mas vocês terão mais uma oportunidade. Vamos tocar a musiquinha de novo e todos irão se ajoelhar. Quem não se ajoelhar, quero ver escapar da fornalha. Então aqueles jovens com autoridade, porque todos aqueles que têm a palavra de Deus escondida no seu coração, a mesma forma que podem não negar ao Senhor, na hora certa terá autoridade para falar com poder. Ó Rei, nosso Deus pode nos livrar sim da fornalha. Você está dizendo aí, quem nos livrará da sua fornalha? O nosso Deus pode nos livrar. Mas se Ele não nos livrar, nós só serviremos ao nosso Deus, nós só encurvaremos ao nosso Deus, pois fomos chamados somente para Ele. É para Ele que todas as coisas foram criadas, foram por eles que as coisas foram criadas, para eles que as coisas serão criadas. Portanto, somente a Deus adoração. Aleluia. Tocou a música. A música não foram como as músicas que nós ouvimos esta noite, neste último dia de 2023. Tocou-se a música e todos novamente se prostraram. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego permaneceram de pé. Por que eles permaneceram de pé? Porque eles tinham a palavra de Deus em seus corações. Daniel, no último capítulo, aliás, no capítulo 11, o capítulo onde fala algumas revelações que conta a história de como será o fim do mundo, como é os nossos dias. Está escrito que se levantarão reis, se levantarão autoridades, e até dentre nós seriam corrompidos, para que pudessem corromper ao povo, para que o povo de Deus negue o nome de Deus. Mas está escrito logo no versículo a seguir: mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proeza. Você foi chamado para fazer proeza. Não negue o nome do Senhor Jesus. Não negue o nome do seu Deus. Não se prostre diante de deuses. Você foi chamado para fazer proezas diante de uma geração perversa, irmã. Aleluia. Conhece o seu Deus. Como é que vai conhecer o seu Deus, irmãos? Com as palavras de Deus escondida no seu. Esconda a palavra de Deus no seu coração. Não está sabendo lidar com as tentações? Esconda a palavra de Deus no seu coração. Não está sabendo lidar com os vícios? Esconda a palavra de Deus no seu coração. Não está sabendo testemunhar do seu amor? Esconda a palavra de Deus no seu coração. Não sabe como ser fiel? Esconda a palavra de Deus no seu coração. A seu tempo está escrito que o Espírito Santo de Deus, na hora certa, daria a palavra certa para a pessoa que tem a palavra de Deus no seu coração. Aleluia. Veja que em Israel eles andavam, as pessoas os respeitavam. Na Babilônia eles chegaram amarrados, chegaram cabisbaixos, escravos. Tiveram a oportunidade, aproveitaram a oportunidade. Deus honrou a fidelidade deles, e agora eles estão prestes a perder o prestígio, porque não foi só
ser jogado na fornalha. Está escrito que, e é bom lembrar que a fornalha não estava tão perto de onde Nabucodonosor estava. Está aquecido lá 7 vezes. Nabucodonosor se irou, mandou amarrar eles. Veja que o texto diz que eles foram amarrados com as suas capas e até com os chapéus. Com o chapéu. Foi amarrado com tudo. Tamanha a ira de Nabucodonosor. E você fala, tamanha a ira, pastor, de Satanás contra a minha vida. Parece a ira de Nabucodonosor contra estes 3 jovens. Me amarrou. Minha capa está fechada e meu chapéu também está amarrado. E eu não tenho mais o que fazer. Ei, a sua vida está nas mãos do Senhor. Se Sadraque, Mesaque e Abednego foram amarrados, é porque Deus ainda queria mais para que o seu nome fosse glorificado. Eles foram amarrados, com capa e tudo, com chapéu e tudo, e foram colocados, jogados na fornalha. Uma dentro, antes de serem, enquanto estavam sendo jogados, melhor dizendo, na fornalha, aqueles que estavam lançando ele foram queimados, foram destruídos. Outra dentro é que eles foram lançados na fornalha, amarrados. Mas quando Nabucodonosor os viu, melhor dizendo, os viu andando. Só 3 entenderam. Os homens que levaram aqueles jovens morreram fulminados, incendiados. Antes de chegar na fornalha, os jovens foram lançados na fornalha, amarrados, mas estavam passeando na fornalha. Você pode perguntar, mas por que eles estavam passeando na fornalha? Estavam passeando na fornalha porque estavam bem acompanhados, porque o Rei dos Reis, porque o Senhor dos Senhores, aquele que manda, aquele que faz, aquele que é o primeiro, aquele que é o último, aquele que tem um nome forte, aquele que é todo sobre todos, aquele que é o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que é a torre forte, ele estava na fornalha. Se Jesus está na fornalha, para que sair da fornalha? Vamos passear com Jesus na fornalha. Aquilo que amarrava eles foram queimados, então eles estão livres para caminhar com Jesus na fornalha e dando glória a Deus, louvando ao Senhor. Estamos na fornalha, pode até estar um pouquinho quente, mas não estamos sendo consumidos. Louve ao Senhor. As fornalhas, as tentações, as provações, aqueles que louvam ao Senhor, aqueles que permanecem de pé diante dos ídolos, aqueles que não se dobram diante daquilo que não é Deus, por reverência a Deus, pode passar pela fornalha, mas aquilo que levou eles para lá será destruído, e lá na fornalha vocês caminharão, nós caminharemos com Jesus. Com Jesus, com Jesus, os 3 conversando com Jesus, aleluia. Foi por isso que eles não saíram, foi por isso que eles não saíram da fornalha. Eles já podiam ter saído, mas Jesus estava com eles. E quem vai ficar com onde Jesus não está, irmãos? O melhor lugar de estar é onde Jesus está. O melhor lugar de se estar é onde Jesus está, manifestando a sua presença, onde Jesus manifesta a sua graça, o seu poder. E aqui Jesus está mostrando, manifestando graça, poder, misericórdia, porque lá na fornalha era para eles já estarem mortos, as suas almas sendo apresentadas diante de Deus da eternidade. Mas Jesus manifestou graça e poder, e eles estão diante de Jesus na fornalha. Não foram consumidos, não foram destruídos, porque estavam com Jesus na fornalha. Se Jesus está na fornalha, sair para quê? Do outro lado, Nabucodonosor olha, vai dar uma olhada, ver se a fumaça está mais preta,
se o cheiro de carne está mais forte. E quando ele olha, ele sente a fumaça mais escura. Ele sente cheiro de carne queimando. Mas não é a carne dos jovens, era dos seus mais fortes soldados. E ele olha 4 homens andando na fornalha. Veja que Nabucodonosor conhecia Deus. No sonho ele reconheceu Deus. Na visão ele reconheceu Jesus. Ele reconheceu o Filho de Deus na fornalha. Ele se aproximou o máximo que podia e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, podem sair. Aí já é imaginação minha. Sadraque e Abednego e Mesaque aqui, Jesus aqui no meio e tal. Não diz que onde estiver, Jesus não disse: onde estiver 2 ou 3 no meu nome, ali estarei no meio. Está ali, então. Aí Jesus fala: meu filho, eu falei que vocês passariam pela prova. Se passassem pelo fogo, não seriam consumidos. Não é eternamente a tribulação. A provação não é eterna. O fogo não é eterno. É hora de sair. Se está chamando para sair, podem sair. Ô irmão, se Jesus já te tirou da prova, saia da prova. Se Jesus já deixou você sair da fornalha, saia da fornalha. Aleluia. Então eles saíram. E aí juntou Nabucodonosor, todas as autoridades, olhando. Nem cheiro de queimado os meninos têm. Até o cabelo, nenhum se queimou. Aleluia. Nada. Destruído. A roupa deles estão intactas. O chapéu está intacto. As correntes não. Os adversários não. Mas aqueles que tinham ao Senhor, temem ao Senhor e acreditam no poder de Deus, estavam intactos. Então Nabucodonosor deu mais um decreto. Aleluia. O primeiro, não se podia negar o nome de Deus. O segundo, disse Nabucodonosor a todos que não negasse a Deus. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas um monturo. Quem tem a palavra de Deus tem firmeza, está na rocha. Vento, ondas, fogo não destrói aquele que está na presença de Deus. Quem confia na palavra do homem será destruído, será a casa destruída. Mas quem confia em Deus permanecerá para sempre. Quem tem a palavra de Deus na sua vida, na sua boca, nas suas ações, permanecerá para sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. Este é o testemunho daqueles que têm a palavra de Deus. Este é o testemunho daqueles que guardam a palavra de Deus. Este é o testemunho daqueles que não negam a palavra de Deus. Quantos querem ser como Sadraque, Mesaque e Abednego? Quantos querem ter o testemunho de Sadraque, Mesaque e Abednego? Pode até te provar, pode até te testar, mas o Deus que você conhece vai te dar forças. Você não vai negar o nome de Jesus. Aleluia. E o nome do Senhor Jesus será glorificado na sua vida.
Fique em pé. Aleluia.